aguardando o horário para começar. Hoje retomamos minha série Quão perto estamos do fim dos tempos? Vamos ver qual é o próximo grande sinal de que estamos perto do fim dos tempos. Mas vamos voltar para Mateus 24, versículo 3, que é a base desta série, e em Mateus 24, 3. Jesus está no Monte das Oliveiras com seus discípulos, tendo ao fundo a vista do Monte do Templo, além do Vale do Cedron, um cenário profético. Os discípulos foram até ele em particular e perguntaram: quando isso acontecerá? Eles discutiam os eventos do fim dos tempos. Qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Ontem analisamos esse versículo detalhadamente, destacando cada palavra importante para você entender o que os discípulos perguntavam. Se não viu o episódio de ontem, acesse os arquivos e assista para entender esse versículo. Mas eles pediram um sinal quando estavam a sós com Jesus. E quando você fica a sós com Jesus, ele responde a sua pergunta e também te conta outras coisas. E foi isso que aconteceu aqui. Eles pediram um sinal e Jesus lhes deu o principal e depois outros sinais que estão aqui. Os sinais de 1 a 14 são engano mundial, guerras, rumores de guerras, tumultos, nação contra nação, reino contra reino, fomes, escassez, dificuldades econômicas, pestilências, doenças, eventos catastróficos, desenvolvimentos monstruosos e sinais vindos dos céus. Mas em Mateus 24, versículo 8, Jesus diz: estes são apenas o princípio das dores. E essa palavra dores no texto grego é a palavra udom. É o termo usado para as dores de parto que a mulher sente perto do nascimento do bebê. Agora vou voltar ao quadro porque quero mostrar um gráfico para você mais uma vez. Acredito que é muito importante para você entender profeticamente onde estivemos, onde estamos e para onde estamos indo. Então, eu não sou um artista, mas vou fazer o meu melhor para demonstrar para você essa linha do tempo profética. Então, vamos dizer que este é o tempo atual. Não sou artista, mas estamos começando com a cruz. A cruz e a ressurreição ocorreram em 33 e dias depois veio o Pentecostes, também em 33, e começou exatamente às 9 horas da manhã. Ou pelo menos foi quando anunciaram, talvez tenha começado antes. Pedro se levantou e disse: amigos, são 9 horas da manhã e o Espírito de Deus foi derramado. Ele realmente nos disse exatamente quando o derramamento em Pentecostes começou. Isso iniciou o período que a Bíblia chama de últimos dias. Suponhamos que este seja o fim desse tempo agora. Nós temos vivido nesse período por 2000 anos. Tecnicamente é chamado de últimos dias, é um período de 2000 anos. Algumas pessoas chamam de era da igreja, tudo bem, porque certamente esta é a era da igreja. Algumas pessoas chamam de era da graça, e isso é verdade. Estamos vivendo em um período da graça de Deus. E aliás, quando chegarmos aqui e a tribulação de 7 anos começar, essa era da graça vai terminar. Deus começará a lidar severamente com os ímpios. Felizmente vivemos na era da graça, da igreja. Mas tecnicamente é chamado de últimos dias. E é um período de 2000 anos, e começou no dia de Pentecostes e continua até o arrebatamento da igreja. Este é o arrebatamento, meus amigos. O arrebatamento não é uma fantasia. Isso acontecerá quando Jesus vier nas nuvens. Ele ficará acima da terra sem descer. E ele vai arrebatar aqueles que pertencem a ele e levá-los para o céu, para a festa de casamento do Cordeiro e para o tribunal de Cristo, o Bema. E esse é um período de 7 anos, que também é chamado na terra de tribulação, a tribulação. Agora, este é um período de 2000 anos, quando os discípulos perguntam: Senhor, como saberemos quando isso acontecerá e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Eles não estão falando sobre todo o período, eles estão falando sobre o finalzinho da era, bem aqui. Quais serão os sinais para nos mostrar que estamos exatamente aqui? Agora você precisa ir para Mateus 24, versículo 8, onde Jesus usa a palavra grega udom,
que descreve as dores de parto de uma mulher. E Jesus disse: quando vocês chegarem ao finalzinho dos últimos dias, quando chegarem à culminação desse período, todos esses sinais começarão a acontecer. E será como as dores de parto de uma mulher agora. Eu me lembro quando Denise deu à luz Paulo, que foi nosso primeiro filho. Quando sentiu a primeira dor, ela nem sabia se era de parto e disse: Rick, senti algo. Talvez aquilo tenha sido uma contração, mas logo ela soube que estava tendo contrações sem mais dúvidas. E elas começaram a vir cada vez mais rápidas e mais fortes, até que finalmente era uma contração em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Ela se preparava para ter nosso primeiro filho. Jesus agora usa o din, palavra para dores de parto, para explicar. À medida que chegamos ao finalzinho da era, o mundo em geral começará a experimentar episódios ocasionais. Mas com o passar do tempo, haverá mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, assim como uma mulher em contrações, se preparando para ter um bebê, até que seja uma em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, todos esses sinais começarão a se acumular um em cima do outro. Se você tem minha idade, sabe que isso foi só há 50 anos. Esses eventos que mudam o mundo, que agora acontecem todos os dias, costumavam acontecer de vez em quando e realmente eram grandes notícias. Mas agora há tantos acontecendo simultaneamente que as pessoas estão quase insensíveis ao quão impactantes esses eventos são. Fomos cozidos nisso e agora só vivemos uma contração atrás da outra. Tudo isso indica que estamos nos aproximando do fim desta era e do início da próxima, que será marcada pelo arrebatamento da igreja. Seremos levados ao céu para a festa de casamento do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Será glorioso, mas esses 7 anos na terra serão de tribulação. Ao fim deles, Cristo virá. Nós iremos com Ele no arrebatamento, Ele vem para nós. Na segunda vinda, retornamos com Ele e então Ele inicia o reinado milenar. Agora eu quero ler algo para vocês de Atos capítulo 2, porque em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes está acontecendo e Pedro se levanta e comenta sobre o que está acontecendo e ele diz: ouçam isso, Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro então se levantou com os 11, ergueu a voz e disse: homens da Judéia e todos de Jerusalém, saibam e escutem minhas palavras. Pois estes não estão embriagados como vocês supõem, mas é o que está acontecendo. Ainda é a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Então ele disse: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão sonhos. Sobre meus servos e servas derramarei meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. No versículo 19 diz: mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra. Sob sangue, fumaça e fogo, o sol se tornará trevas e a lua sangue. Antes do grande dia do Senhor, este período é descrito aqui, pois a tribulação também é chamada de grande dia do Senhor. Então Pedro descreve o dia de Pentecostes até o fim desta era. Tudo que Jesus descreveu e que vivemos agora faz parte das contrações ou dores de parto, indicando que estamos próximos do fim desta era. Agora vejamos o sinal número 15 que Jesus nos deu, indicando que estamos perto do fim desta era. É perseguição mundial. Talvez você não pense em pessoas morrendo por sua fé onde mora, pois possui direitos e liberdade religiosa. Eu sei que mesmo no mundo ocidental hoje, há muita pressão sobre os cristãos, mas em outras partes do mundo, as pessoas ainda estão sofrendo por causa da sua fé. Na verdade, neste exato momento, mais de 200 milhões de cristãos estão sofrendo em algum grau por causa da sua fé. Mas ouça o que está nas páginas 117, 120 e 124 do meu livro Sinais que você verá pouco antes de Jesus voltar. Está escrito: estes são dias sérios.
Nunca devemos ignorar o fato de que aproximadamente 75% do mundo atualmente vive em situações que são precárias para os crentes. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, apenas uma pequena parte do mundo desconhece a perseguição cristã. Cristãos em mais de 60 países enfrentam perseguição por parte de seus governos ou vizinhos simplesmente por causa de sua fé em Jesus Cristo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos confirma essa estatística de que crentes em mais de 60 nações do mundo enfrentam perseguição por causa de sua fé cristã. Mais de 200 milhões de cristãos estão sofrendo algum tipo de perseguição por causa de sua fé. E, por definição, essas perseguições incluem assédio, pressões, dificuldades na vida e hostilidade, e muitas vezes violência, chegando até mesmo à morte. Simplesmente por se declarar cristão. A perseguição vai de pressões familiares e comunitárias a imposições do governo e violência de grupos terroristas. A Bíblia profetiza que a perseguição virá para a igreja no mundo todo no fim dos tempos. O próprio Jesus afirmou isso. E é hora de a comunidade cristã estar bem atenta e unida para resistir espiritualmente aos poderes da maldade, que tentarão modificar a igreja e anular sua eficácia nos últimos dos últimos dias. Uau, isso é impressionante. Mas vamos ver o que Jesus disse sobre a perseguição mundial no fim dos tempos. Vamos a Mateus 24:9. Eles vos entregarão para serdes afligidos. Quero destacar a palavra afligidos. Agora vou mostrar para vocês muitas palavras que vão estar espalhadas por todo o quadro. A palavra afligidos, essa é uma palavra muito importante. A palavra afligidos é a palavra grega thlipsis. Se você quiser escrever isso em inglês, seria escrito assim. Essa palavra thlipsis é muito importante. É uma palavra grega que descreve uma situação de grande pressão. Ela foi usada inicialmente para descrever uma tortura em que amarravam alguém de costas e exigiam que negasse sua fé ou confessasse um crime. Se a pessoa não obedecesse, colocavam uma grande pedra sobre ela e diziam de novo: retrate-se ou rejeite sua fé. Se ele recusasse, eles continuavam abaixando e abaixando até que finalmente, thlipsis, ele sentia toda a pressão sobre si. Por fim, se ele não obedecesse, cortavam a corda e a pedra o esmagava. Isso descreve uma situação esmagadora ou debilitante. Isso significa aflição, tribulação, problema, pressão esmagadora e sufocante, um aperto ameaçador à vida. E Jesus diz, esse tipo de pressão vai atingir os crentes em todo o mundo. E de fato, em Mateus 24:9 e 10, ele ainda acrescentou que eles vão matar vocês. O que isso significa? Matar? Bem, a palavra matar vem do grego apokteno. É uma palavra realmente terrível. Se você está anotando em inglês, você escreveria assim, apokteno. Ela descreve carnificina. Talvez você não conheça cristãos sendo mortos por sua fé em seu bairro, mas isso acontece atualmente. Em todo o mundo há muita matança de crentes na África e no Oriente Médio. Meus amigos, isso está acontecendo agora mesmo. Na verdade, apokteno significa massacrar, matar, chacinar, assassinar impiedosamente ou torturar. É um massacre total. E também pode indicar uma sentença de morte. Muitos crentes ao redor do mundo hoje realmente vivem sob uma sentença de morte. Já vimos que 200 milhões de crentes sofrem no mundo. Em Mateus 24, 9 a 10, Jesus disse, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. A palavra odiados também é muito importante, então vamos analisá-la. A palavra odiados, em grego é a palavra misel, escrita assim. Em inglês é assim. Essa palavra mise é repetida 2 vezes em Mateus capítulo 24 e essa palavra descreve ódio, significa abominar, é achar algo totalmente repulsivo. É uma animosidade enraizada. Ela retrata um ódio intenso, repugnância por algo, considerar algo inaceitável ou algo que faz a pessoa sentir nojo e repulsa.
É uma aversão profundamente enraizada. Não é apenas uma questão de antipatia, é realmente um caso de ódio. E agora Jesus usa essa palavra misel para descrever a repugnância que a sociedade do fim dos tempos vai ter pelos cristãos. Eles não vão apenas desgostar deles, haverá realmente um ódio que vai crescer na sociedade contra os cristãos em todo o mundo, no fim dos tempos. E então Jesus diz que muitos vão se ofender. Bem, o que isso significa? Ofendido, a palavra ofendido, meu Deus. Essas palavras são tão indicativas da era em que estamos vivendo agora. É a palavra grega escandalizo em inglês. Você escreveria assim. Adivinha, é daí que vem a palavra escândalo. E aqui achamos isso. No fim dos tempos, o mundo perdido ficará tão negativo em relação aos cristãos que vai considerar os cristãos como algo ofensivo e até escandaloso. Como você pode afirmar que Jesus é o único caminho ou que só existe um gênero? Por que ser tão preconceituoso e fechado? Vão achar os cristãos escandalosos, como Jesus previu, mas isso não é tudo. Em Mateus 24:10, ele continuou dizendo, e eles trairão uns aos outros. A palavra trair é muito importante. É a palavra grega para didomi. Agora, se você quiser anotar isso em inglês, seria assim, paradidomi. Didomi significa dar e para, ao longo. Juntas indicam entregar ou passar adiante. Mas isso não é tudo. Em Mateus 24:10, ele repete que vão se odiar. O termo odiar é misel, que significa ódio total. Eles vão achar os cristãos repulsivos e inaceitáveis, e na verdade vão achá-los tão inaceitáveis. Isso. Lucas 21:12 diz, eles entregarão vocês às sinagogas. Você pode perguntar, o que a sinagoga tem a ver com isso? No primeiro século, enquanto Jesus falava nas comunidades, a sinagoga também era o tribunal local do sistema jurídico. Então, quando Jesus diz que vão entregar vocês às sinagogas, ele estava, na verdade, dizendo que vão entregar vocês ao sistema jurídico. Aqui, Jesus profetiza o uso do sistema jurídico como arma, dizendo que no fim dos tempos vão prender vocês. E então, em Lucas 21:13, ele diz, e isso, ou seja, essa situação de perseguição servirá para vocês como testemunho. Será a sua chance de falar sobre Jesus. Em Lucas 21:14 e 15, ele nos diz, decidam, portanto, em seus corações não planejar antes o que vocês irão responder. Darei a vocês boca e sabedoria que nenhum adversário poderá contradizer ou resistir. Mas enquanto encerramos hoje, quero que vocês vejam o que Jesus disse sobre isso. A perseguição mundial já é realidade e indica que o fim dos tempos está próximo. Neste momento, 200 milhões de cristãos estão sofrendo no mundo todo. Agora devemos orar com fervor por nossos irmãos e irmãs em Cristo em perigo. Precisamos fazer tudo o possível para ajudá-los, contribuindo financeiramente ou orando por eles. Meus amigos, esta é a nossa oportunidade de interceder para que Deus intervenha em favor deles. Mas você não pode escapar disso porque Jesus disse que isso vai acontecer em todo o mundo no fim dos tempos. Hoje vimos que o 15º sinal da proximidade do fim dos tempos é a perseguição mundial. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 3, somos especificamente instruídos a lembrar daqueles que estão presos, como se estivéssemos presos com eles. Não podemos esquecer dos irmãos que sofrem por sua fé. Devemos interceder e orar para que recebam o poder do Espírito Santo, testemunhar com ousadia onde estão e orar para termos a mesma coragem se a perseguição vier. Mas Jesus disse que a perseguição mundial é um sinal de que chegamos ao fim dos tempos. Isso é muito importante para entendermos, e é por isso que estou ensinando esta série que se chama Quão Perto Estamos do Fim. Por isso falo do meu livro Sinais que você verá antes de Jesus voltar. Meus amigos, acredito que esses recursos são importantes para você ou alguém que ama. Mas olha, você pode saber mais sobre tudo isso acessando o nosso site ou nos ligando. E lembre-se, queremos orar por você, então nos diga como podemos orar. E Pai,
Agradecemos pelo Espírito Santo que nos dá coragem para enfrentar nosso tempo. Em nome de Jesus, amém. Te vejo no próximo episódio. Vamos começar bem aqui, mas até lá lembre-se, Eclesiastes 8:4 diz: onde está a palavra do rei, aí há poder. Ei, amigos, minha esposa e eu vamos aos Estados Unidos para reuniões incríveis e quero contar para vocês. Mas, por favor, não deixe de acessar nosso site para confirmar todos esses horários e datas, porque às vezes as coisas mudam. Na sexta, 16 de janeiro, iremos para Brandon, Flórida, a igreja Happy Gospel, para um encontro ministerial com Robert Lerden e depois, no domingo, 18 de janeiro, vamos para Newark, Texas, na Igreja Internacional Eagle Mountain, com os pastores George e Terry Pearsons, e a igreja em 25 de janeiro. Vamos para Green Mountain Falls, Colorado, na Igreja Legacy, com os pastores Jeremy e Sarah Pearsons. Nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, vamos para Mesa, Arizona, na Igreja Devita, e estaremos com os pastores Ben e Cara Dias no domingo, 8 de fevereiro. Nós vamos para Southfield, Michigan, para estar na Palavra da Fé com o Bispo Keith e a pastora Deborah Butler no domingo, dia 15 de fevereiro. Vamos a Tulsa, Oklahoma, para a Igreja Millennial com os pastores Paul e Karen Brady. No sábado e domingo, 21 e 22 de fevereiro, iremos a Midland, Carolina do Norte, encontrar uma igreja e estar com o Bispo Alan e Tara. Didio e amigo, quero convidar você para vir a uma dessas reuniões. Estamos esperando ver você lá. Obrigado por estar conosco hoje, Rick Renner. Para saber mais sobre o Ministério Renner e seus recursos, acesse renner.org. Curta, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas vejam.